Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje falaremos sobre anjos e não somos nós. Hoje nós vamos falar sobre anjos e esse foi o tema escolhido na votação lá no grupo especial para padrinhos do Conhecimentos da Humanidade. Se você também quiser participar dessa votação aí, escolha de temas, nos apadrinhe no link que vai estar aqui na descrição. Bom, desde que a gente é pequeno, a gente ouve dizer que tem um anjo da guarda, a gente aprende que existem anjos por aí e fazem parte da história, né, de Jesus, de Maomé, de Ló, de Noé e Abraão. Esse, pelo menos, são alguns exemplos, né, Léo? E, a gente ouviu relatos bíblicos ou sobre a hagiografia cristã, que é o nome aí desse estudo dos anjos, que falam que esses anjos muitas vezes foram autores de fenômenos milagrosos e que existe ali dentro dessa tradição uma crença corrente, algo que está sempre presente há muito tempo e que esses anjos teriam uma missão que seria ajudar a humanidade tanto diretamente quanto também no seu projeto de reaproximação a Deus. E várias religiões, como os muçulmanos, os masdeístas, espíritas católicos, né, os cristãos, hindus, budistas, de alguma maneira existem essas figuras angelicais, muitas com nomes diferentes e até funções diferentes daquilo que a gente entende a geografia cristã, propriamente dita. Bem, para a gente começar a entender isso, a gente precisa entender que uma das fontes mais importantes que foi usada dentro do cristianismo é uma obra chamada de Hierarquia Celestial. Essa Hierarquia Celestial ela é parte de uma obra muito maior, uma obra de 5 volumes, na verdade, que é chamada de Corpus Areopagiticum. Eles são escritos ou foram escritos supostamente por São Dionísio, ou como alguns de vocês vão encontrar, Pseudo Dionísio, que pode ser que foi outra pessoa que escreveu isso. Esses textos, então, eles vão influenciar fortemente não só a parte dos anjos, mas a parte do desenvolvimento místico cristão. Já na Bíblia, ela menciona cerca de 283 vezes os anjos, sendo 108 no Antigo Testamento e 175 no Novo. E aí a gente já começa a ter algumas pistas. Em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, tem algo assim: "E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era miríades de miríades e milhares de milhares." E se você acha que os anjos sempre apareceram com aquela forma angelical, com aquela roupa branca, as asas, aquela auréola em cima deles, na verdade nem sempre. Tem até uma parte na Bíblia que diz que às vezes eles podem aparecer como homens. Então em Hebreus 13:2 ela diz o seguinte: seja sempre hospitaleiro, porque pode ser que em algum momento da sua vida você hospedou um anjo em forma humana. Ainda na Bíblia, a gente tem em Salmo 103, 20 e 21 o seguinte: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os exércitos, vós ministros seus, que executai a sua vontade. Ou seja, quem executa e quem segue as ordens de Deus são os anjos, como se fossem parte dele, né? E a Bíblia também nos fala do outro lado, ou seja, dos anjos que caíram, que deram origem ao todo temido Satanás. Em Apocalipse 12:9 diz o seguinte: "E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele." E na mitologia judaico-cristã, existe um estudo dos anjos e eles são divididos em ordens angelicais. E elas são divididas tradicionalmente em 3 hierarquias e 9 categorias, ou então 9 coros, que são serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Então vamos começar a falar das hierarquias. A primeira hierarquia ela é formada por anjos que estão mais próximos de Deus. Esses anjos são os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins têm esse nome derivado de seraf, que no hebreu significa algo como queimar completamente. E aí, segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor do sumo bono, né? do sumo bem. Apesar de o anjo não ter sexo nem idade, os serafins
serafins são considerados os mais velhos entre todos os outros anjos. E na Bíblia, os serafins, eles aparecem uma única vez na visão de Isaías, e aí em Isaías 6, versículo 1 e 2. Agora então é hora de falar dos querubins. Eles são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos. Eles têm uma missão especial, que é transmitir a sabedoria de Deus a todos os seres. No início da criação, eles foram colocados por Deus para guardar o caminho da árvore da vida, conforme a gente vê em Gênesis. Nas escrituras, os nomes dos anjos querubins são os mais citados. Eles aparecem cerca de 80 vezes, isso a gente falando de todos os livros da Bíblia, tá? São também os querubins, os seres misteriosos que Ezequiel vai descrever na sua visão, no momento em que ele descobre a sua vocação divina. Outra vez que eles aparecem é quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde Deus acabou habitando essa arca, né? Um trono divino foi colocado entre dois querubins. Essas considerações, elas nos mostram que os querubins justamente são os guardiões dos mistérios divinos. E para terminar essa primeira hierarquia, temos os tronos, que eles acolhem em si a grandeza do Criador. Eles transmitem aos anjos de graus inferiores toda essa grandeza que eles recebem. E eles são chamados de sede de Deus, ou sedes Dei. Em síntese, são eles que apresentam às hierarquias inferiores o esplendor da divina onipotência. Já na segunda hierarquia, saindo então da primeira hierarquia, a gente tem os anjos que vão dirigir os planos da eterna sabedoria. Eles comunicam aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia, que a gente já vai falar ali na frente, e eles vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos de todo o universo, ou seja, das leis do universo. Essa hierarquia ela é formada por alguns coros específicos. Esses coros são as dominações, as potestades e as virtudes. Os primeiros são as dominações, e eles são de alta nobreza celeste. São Gregório fez uma caracterização deles da seguinte maneira: algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, eles são obedientes. Eles são enviados por Deus em missões mais relevantes e são incluídos entre os anjos que exercem uma função de ministro de Deus. E aí a gente vai falar agora de quem? Das potestades. Esse grupo de anjos, ou coro angélico, como é conhecido, ele é formado por anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou da maneira como devem ser feitas as coisas. Eles também são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitir então esse poder que eles recebem direto de Deus, eles são espíritos de alta concentração. Eles alcançam um grau elevadíssimo de contemplação e de adoração a Deus. Já as virtudes têm um papel muito parecido com as potestades. Eles também transmitem aquilo que deve ser feito para os outros anjos, mas eles auxiliam no sentido de que a missão deve ser feita de modo perfeito. Então, eles têm a missão de remover obstáculos que podem interferir no perfeito cumprimento das ordens de Deus. Eles são considerados anjos fortes e viris. E quem sofre, então, de fraquezas físicas e espirituais poderiam invocar esses anjos por meio de orações. E agora é hora de falar da terceira hierarquia, que ela é formada pelos anjos que executam as ordens do Altíssimo, as ordens de Deus. Eles estão mais próximos de nós e nos conhecem mais a fundo, conhecem melhor a natureza humana, conhecem cada pessoa e inclusive cada pessoa que eles devem ajudar a fim de que a vontade divina seja cumprida. Como é que eles agem, né? Eles ou insinuam, ou avisam, ou castigam conforme o caso. Essa hierarquia ela é formada então pelos principados, pelos arcanjos e pelos anjos. Começando pelos principados, eles são mensageiros divinos, mas que eles são enviados em missões para príncipes, reis, províncias, dioceses. Então, o título honroso ele influencia muito na missão dos principados. No livro de Daniel, eles são apresentados como protetores dos povos. Você pode ver em Daniel 10:13. Isso significa que são anjos que levam instruções e avisos divinos a certos povos que são confiados ou escolhidos. Porém, olha só que tranquilo, quando esses povos se recusam a aceitar a mensagem de Deus, os principados se transformam em anjos vingadores.
E aí eles derramam as taças da ira divina sobre eles, de forma a reconduzi-los, através do castigo e da dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia que eles abandonaram propositalmente. S2. Já sobre os arcanjos, esse coro angélico, esse grupo de anjos, ele estaria entre os principados e os anjos, né? Então os principados têm essa função das nações, os arcanjos estão ali no meio. Pelas funções que os arcanjos desempenham, dentro dessa hagiografia, a gente acredita que eles devem ser colocados nos mais altos dos coros dos anjos, né? Tanto é que a gente ouve muito falar de arcanjos. Um dos arcanjos mais famosos é Gabriel, e da mesma maneira que Miguel, também é outro arcanjo famoso, a gente conhece os dois pelas escrituras sagradas do cristianismo, ou seja, pela Bíblia, ou as escrituras sagradas do judaísmo também. Esses arcanjos, então, eles seriam uma espécie de mensageiros, eles estão próximos ali de Deus, eles vêm para trazer uma mensagem ou para agir sobre a terra. É inclusive Gabriel quem tem a honra de chegar para Maria e contar para Maria que ela vai ser a pessoa que vai receber a honra de gestar e gerar o Filho de Deus, que é Jesus. Outro arcanjo muito famoso também é Rafael, a própria igreja o coloca como arcanjo, e no livro de Tobias ele confirma isso, ele diz que ele realmente é um anjo que está perante Deus, quando ele fala: eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e tem acesso junto à glória do Senhor. Tá lá em Tobias 12:15. Bom, chegamos finalmente nos anjos. Eles recebem ordens de todos os coros superiores e finalmente as executam. Lembrando que eles são os mais próximos da gente. Então eles executam a nosso favor ou intermediando sobre a gente um trabalho muito silencioso, mas que pra gente é muito valoroso. E é justamente aqui que entram os anjos da guarda. No livro do Êxodo, lá na Bíblia, tem uma passagem sobre isso. Ela fala o seguinte, ó: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas, se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Isso está em Êxodo 23, 20 e 22. Mas não é só na tradição judaico-cristã, ou na cristã, como muita gente se focou hoje, que os anjos existem. Então provavelmente esse vídeo aqui vai gerar um outro vídeo, onde a gente vai trazer os anjos dentro do judaísmo, falar de Metatron, por exemplo, falar de Uriel, que a gente não falou aqui, mas também de explicar como é que são os anjos da magia enoquiana, ou os anjos que a gente vê em outras iconografias ou outras religiões, como a gente já citou nesse vídeo. E você, já conseguiu conversar, sentir e ouvir o seu próprio anjo da guarda, sem desrespeitar o que ele tem para dizer? Deixa aqui nos comentários, um beijo no seu coração.